Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Parágrafo das Borboletas. Eu sou a Maritana e é um prazer enorme ter você aqui comigo. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever e deixar o seu like. A gente está quase chegando a 100 seguidores. Muito obrigada, eu tô realmente muito feliz. Dito isso, vamos pro vídeo. Todo fim de ano sempre aparece a mesma pergunta na minha timeline: quantos livros você leu esse ano? E sem perceber, muita gente começa a falar das suas leituras como se fosse um placar. E a ideia por trás disso até parece boa, eu confesso. Metas de leitura incentivam quem quer criar o hábito e é até divertido. O problema é quando isso deixa de ser um incentivo e passa a se tornar uma cobrança. Porque o que eu mais vejo são pessoas frustradas porque não bateram a meta que elas mesmas estabeleceram, gente se culpando porque leu pouco, pessoas correndo para terminar um livro atrás do outro, mas sem realmente absorver aquilo que elas leram. E aí eu te pergunto, qual o sentido de terminar 50 livros no ano se quase nenhum deles ficou com você? Porque ler é mais do que passar os olhos pelas páginas. Ler também é processar, refletir, digerir, lembrar de uma cena, pensar num diálogo dias depois, se apegar a uma história, carregar alguma coisa daquela leitura dentro de você. E às vezes quando a gente pula de um livro para o outro, nem dá esse tempo. Sem querer trazer religião para o centro do vídeo, mas isso me lembra muito a parábola dos solos. Quando a semente até brota, mas não cria raiz. O que eu quero dizer é que ela chegou ali, mas ela não se aprofundou. E às vezes a leitura imediatista também se torna isso. Você lê, termina, fecha o livro e já corre pro próximo. Não houve tempo para aquela história criar a raiz. E talvez seja justamente por isso que eu vejo muita gente falando que o livro não marcou, não teve profundidade, não tocou. Talvez nem tenha havido o tempo dele ficar ali mais um pouco. E aí entra outra coisa que muita gente trata como se fosse um problema: a ressaca literária. E o que eu vou dizer aqui pode ser um pouco impopular, mas a ressaca literária, ela não é a vilã. Ela é só o seu cérebro te dizendo: calma, eu ainda tô processando o que acabou de acontecer aqui, me dá um tempo. E, sinceramente, isso não é uma coisa ruim. Ruim é achar que até o seu descanso precisa ser produtivo. E agora deixa eu fazer uma autocrítica aqui. Você já se sentiu culpado por não ler mais? Porque eu já. Eu já vi pessoas lendo 2, 3, 4, 5, 10 livros no ano enquanto eu ainda estava parada em um. E em algum momento eu parei e pensei: peraí, por que eu tô me cobrando tanto? Quando foi que eu entrei nessa competição sem perceber? E isso mudou a minha forma de enxergar a literatura. Recentemente, por exemplo, eu tô lendo a novel O Único Destino da Vilã é a Morte. Eu tô no 3º livro há praticamente 4 meses. Sim, exatamente, 4 meses. E não é porque a leitura é ruim, porque eu não tô gostando ou porque tá mal escrito, claro que não. É muito pelo contrário, na verdade. É porque eu simplesmente entendi que eu não tô competindo com ninguém. Eu posso parar e voltar depois, deixar o livro de lado e pegar outro, passar semanas sem tocar nele ou meses, como é o meu caso. Posso ficar até um ano, se eu quiser, sem continuar, sem tocar nele. E isso porque a leitura não é uma corrida. Eu acho que nem deveria ser. E a verdade é que tem gente que precisa de mais tempo para digerir uma história, refletir sobre ela e interpretar certas camadas. E não, isso não faz essa pessoa menos leitora por isso. E às vezes a gente até desacelera porque se apegou tanto a uma história que não quer que ela termine. E tá tudo bem por isso. O que eu quero dizer com esse vídeo é: não se cobre por números. Não transforme a sua leitura em produtividade. Não estabeleça metas impossíveis só para atualizar o Scooby no fim do ano. Dê mais tempo para o seu cérebro digerir a história. Relembre cenas que te marcaram. Volte naqueles diálogos que mexeram com você. Porque ler também faz parte desse processo de revisitar o texto que te emocionou. E uma última coisa que eu acho que você deve estar cansado de ouvir por aí: não se compare, tá? Tanto com seus amigos leitores, quanto com aqueles influenciadores literários que leem quantidades absurdas de livros no ano. E não tá errado, mas aquela é a rotina deles. A realidade deles não precisa ser assim. Você, eu aposto que não tem
tanto tempo livre quanto eles. E é claro também que a forma como eles leem também não precisa ser a sua. No fim das contas, ler não deveria ser uma competição vazia. Não deveria ser sobre quantidade ou sobre provar alguma coisa, mas sobre a sua experiência, sobre conexão, sobre aquilo que permanece depois que a última página é virada. E eu sou sim super a favor de mudar essa pergunta no fim do ano para qual livro mexeu com você e por que ele te tocou. Muito obrigada por assistir e me conta aqui nos comentários se você concorda comigo, se você tem outro ponto de vista, se você lê no seu ritmo ou se você também já se pegou entrando nessa competição maluca também. Mais uma vez, muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.